Pode? E aí, galera do meu canal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana Marinho e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, semana passada a gente fechou o capítulo 3 e o capítulo 3 ele fechou a parte doutrinária, porque eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro vídeo do estudo eu falei um pouquinho, eu dei uma introdução e eu falei que a Epístola de Efésios ela é dividida em duas partes, que é a parte doutrinária e a parte prática. E a gente hoje vai começar a parte prática dessa epístola. E é incrível demais. É uma parte muito boa, porque a gente, de fato, a gente tem que... É a parte que a gente... É a prática, então a gente vai ter que praticar, né? E... Bom, Então, pra galera aí que não lembra, volta lá e eu escuto um pouquinho do que eu falei e depois volta pra esse vídeo de cá. Bom, nesse livro, nesse capítulo 4, Paulo chega a parte mais importante, é um dos temas principais do livro. Ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a paz que separou, que venceu a separação e a inimizade. Então, galera, a gente foi chamado para ser santo, sabe? A gente deve ser santo. A gente foi chamado para a gente, de fato, assim, se dedicar à nossa vocação. E quando a gente se dedica, primeiramente, a gente deve ser santo. Ser santo é você santificar, você ser separado. E quando a gente se separa, porque aquilo não tem como a gente buscar, não tem como a gente evoluir se a gente não se santificar, sabe? Se a gente não se separar. Então, o primeiro ponto assim que Paulo pede é isso, pra galera se santificar, pra galera se separar, sabe? Porque fomos chamados para isso. A gente deve, se a gente quer evoluir, se a gente quer ter uma evolução na nossa vocação, pro que a gente foi chamado para ser aqui na Terra, sabe? Se a gente quer impactar a geração, então a gente precisa se santificar. Até porque, quando a gente não se santifica, qualquer relacionamento que a gente tem com qualquer outro homem, sabe? Esse relacionamento se torna vão, sabe? Se torna assim, de maneira vã. Não tem sentido algum. Porque a gente não tá santificado, a gente não tá separado. A gente acaba vivendo coisas do mundo e as coisas do reino e a gente fica ali naquele meio termo. E não é isso. Ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. E é isso. Aí eu até separei aqui, porque Paulo é incrível, né, cara? Paulo, pra quem vê meus vídeos, sabe que eu sou apaixonada por Paulo. E, cara, Paulo, assim, ele é tão perfeito, ele é tão direitinho, assim, tão certo, ele foi tão certo nas coisas, assim, que ele fez, que, cara, ele separou, ele mostrou pra galera como ele queria, sabe? Ele não simplesmente falou, gente, olha só, vocês vão ter que agora tem a parte prática aí da parada. Vocês vão fazer isso, isso, isso e se viram. Não, cara, ele botou tudo bonitinho, o que cada um tinha que fazer, sabe? Ele botou passo a passo. Então aqui eu até anotei pra vocês. Paulo pede pra unidade, né? Ter atitudes essenciais entre os cristãos. Essas atitudes, essas atitudes essenciais são a mansidão, que é bondade e submissão, longanimidade, paciência, tolerância e etc. Suportando uns aos outros com amor, porque ao invés da gente, independente dos problemas que as pessoas têm, independente das falhas, dos erros, a gente, ao invés de jogar a palavra pra pessoa ruim, sabe, que a gente possa, pelo contrário, a gente possa jogar palavras de confissão, sabe, de fé, de palavras boas, que vai dar vida pra pessoa, ao invés de a gente afundar a pessoa. E esforço diligente, que é dedicação. Então, assim, Paulo, ele falou pro povo, ele falou exatamente assim, se vocês querem ter um relacionamento entre os cristãos, vocês devem ter isso. E aí foi o que eu falei pra vocês. Paulo, assim, é muito perfeito. E não morre aí. Paulo, ele também fala da parte da relação espiritual que cada um tem. Existem elementos
espirituais que unem, que nos unem. Vou falar assim, a gente, porque mais tipo, lá atrás, mas a gente também. Então, existem relacionamentos espirituais que nos unem. E esses relacionamentos são... Aqui está até escrito, a natureza espiritual da unidade tem elemento que nos unem. Unidade do espírito, vínculo da paz, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. Cara, isso é muito perfeito, porque é isso, sabe? Se você parar assim pra ler e entender, quando a gente pensa igual, quando a gente tá ali no mesmo nível, cara, não tem como, o corpo cresce, sabe? Se eu tô numa igreja, se eu congrego numa igreja e eu tô ali na mesma vibe que todo mundo, sabe? Se todos querem subir comigo, se todos querem crescer, cara, não tem como. A gente vai andar ali iguais, sabe? A gente vai andar ali paralelo. E até mesmo, claro que nunca ninguém vai ser igual ao outro, mas se um tiver lá embaixo, cara, a gente puxa ele também, sabe? Que a gente possa, eu até aprendi com o meu pastor que às vezes a gente tá num nível muito alto das pessoas. Vamos supor, eu tô num nível mais alto que o meu irmão. Não que isso esteja acontecendo, mas só um exemplo. Eu tô no nível mais alto que meu irmão. Que eu venha descer pra conseguir ali ensinar ele e a gente possa subir, sabe? Não que eu vá descer e que eu vá ficar ali naquela coisa ali com ele, né? Claro que não, mas eu venho a descer, tá paralela com ele pra poder ensinar ele e ele poder subir comigo, porque não tem como eu estar num nível hard e falar pra ele lá de cima, falar pra ele como que acontece, entendeu? Igual quando você aprende inglês, não tem como você sair conversando com a pessoa em inglês, você precisa aprender primeiro o alfabeto, você precisa aprender o verbo to be. Enfim. Então, assim, Deus, ele não pede a unidade. Deus não pede as coisas à unidade sem oferecer recursos pra mantê-la, sabe? Então, assim, ele nos equipa, ele nos dá, ele nos oferece coisas que vai nos equipar pra gente ser realmente uma igreja unida, sabe? Pra gente ter a unidade. Tem uma parte no versículo, acho que se eu não me engano, do 7 ao 10, ele fala, Jesus subiu aos céus e nos concedeu a graça. Então, Então, assim, nessa passagem fala, Jesus subiu aos céus e nos concedeu a graça. Então, assim, ele concedeu servos para edificar o corpo de Cristo. E eu anotei aqui para vocês também. Ele fala desses servos que vieram para edificar o corpo de Cristo, que é a parte que ele explica dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, assim, ele explica cada um. Apóstolo veio enviados ao mundo com o evangelho. Profetas, pessoas que recebiam e comunicavam a palavra. Evangelistas, homens que divulgam as boas novas. Pastores e mestres, também conhecidos como presbíteros e bispos. Então, assim, esses dons, sabe? Ele veio para edificar, sabe, a igreja. Ele veio para ajudar, para não só a igreja, mas sim levar para fora, para que pessoas que nunca tivessem ouvido falar de Jesus pudessem ouvir e eles trazerem para dentro da igreja. Então é para isso que Deus, sabe, é para isso que Paulo fala deles. Paulo direciona essas pessoas com esses dons por isso, que é pra gente colocar essas pessoas não só dentro da igreja, mas pro lado de fora também, pro mundo conhecer e para trazer as pessoas. É claro que hoje em dia não fica muito assim fechado, o foco não é muito esse. Vamos supor, eu sou membro da minha igreja, mas se eu quiser falar para minha amiga sobre Jesus, eu vou falar e eu vou te levar lá para a igreja também, entendeu? Hoje em dia, assim, é um leque mais aberto, mas antigamente Paulo, inclusive, deu essa ordem, sabe? Ele pediu pro povo de lá terem essas doutrinas, sabe? Bom, a edificação do corpo a edificação do corpo, ela envolve todos os membros, sabe? É por isso que a gente precisa se preocupar com o nosso progresso espiritual. E aí, gente, Paulo mais uma vez perfeito, lindo, maravilhoso, se preocupando com cada um, com o povo, ele fala sobre esse crescimento. Por quê? Como a edificação do corpo ela funciona
sabe? Ela envolve todos os membros. Então, cada pessoa, ela precisa se preocupar, sabe? Com o seu progresso. Eu preciso me preocupar, eu preciso entender, eu preciso, assim, pensar. Cara, será que eu tô na mesma vibe? Será que eu tô indo... Será que eu tô igual a Juliana? Será que eu tô igual, sei lá, o meu pastor, sabe? Será que a gente tá ali, sabe, indo pelo mesmo caminho ou não? A gente precisa se preocupar, gente, porque tem muito cristão aí que, cara, quando a gente olha pro lado, tá parado no tempo, entendeu? Não se mexe, não se envolve, não quer crescer, mas também não quer descer, entendeu? Claro que, né, ninguém quer descer, mas enfim, nem eu quero que ninguém desça. Mas é isso, sabe? Porque a gente não pode ser um cristão que fique parado, cara. O mundo tá aí fora, um monte de gente querendo se salvar, sabe? A igreja precisa acordar. Então cada membro, cada pessoa precisa de fato se preocupar com o seu progresso espiritual. E Paulo, preocupado, ele fala sobre esse crescimento. E ele diz aqui: o cristão não deve mais andar na vaidade que domina os pensamentos de pessoas do mundo. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que até já me perguntaram: ah, Juliana, você é cristã, mas você se maquia, você se arruma, você anda aí toda com seu estilo e tal, não sei o que lá. E eu conheço cristãos que não usam nada disso, que fala que nem pode, que é proibido, que na Bíblia... Gente, não tá, sabe? O que está na Bíblia é isso, sabe? Que a gente não pode mais andar na vaidade que domina os pensamentos de pessoas do mundo. Então, assim, eu ser vaidosa, eu, Juliana, sou vaidosa. Eu sou muito vaidosa. Eu amo me arrumar, eu amo me maquiar, eu amo estar bonita, sabe? Pra mim. Então, assim, o que eu não posso fazer é me arrumar pra querer estar vulgar. Ou então, chamar a atenção de outras pessoas, chamar a atenção de homens. Isso aí está errado, isso aí eu vou estar pecando, entendeu? Porque eu estou induzindo outras pessoas a pecarem também. Eu já vou estar em 2 erros aí. Só que eu me arrumar não requer problema nenhum, gente. Nenhum, faz bem, sabe? E essas pessoas que são cristãs e não se maqueiam, enfim, isso aí não é porque elas não é porque não pode, é uma doutrina da igreja delas, sabe? Elas seguem o padrão da igreja delas. E cada um tem o seu padrão, sabe? Então, para quem tem essa dúvida assim, é até bom que eu já até boto assim pra fora, porque não tem nada a ver, sabe? Eu amo me arrumar, eu sou vaidosa, mas depende da vaidade. E vamos voltar. As pessoas sem Deus vivem na ignorância, fechando o coração para coisas que vêm do Senhor. Como é, né, gente? Porque, exatamente, pessoas sem Deus, assim, que nem sem... Ai, não sei nem, assim, explicar. A gente até diz que realmente sem Deus, porque não é possível, assim, tem muita gente que se fecha, né? E é ignorante, assim, fecha o coração e acha que chega, assim, a ignorância, não é nem a ignorância do jeito de falar, é a ignorância de não entender, de... Ai, eu não sei, eu não consigo explicar pra vocês, mas vamos supor, a pessoa não entende de tal assunto e acaba falando besteira. Ela tá sendo ignorante, porque ela não entende do assunto e tá falando achando que sabe, tá falando besteira, ela é uma pessoa ignorante. Então existem muitas pessoas assim, porque não tem Deus, não tem aquela paz ali dentro do seu coração. Enfim, vamos voltar aqui. Com o coração duro, elas se tornam insensíveis e se entregam ao pecado. É exatamente isso. Paulo deixa claro que a vida cristã é outra. Aí Paulo fala, olha só. Vocês cristãos não podem andar assim, 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 assim. Mas a vida com Cristo é outra, meu parceiro. A vida com Cristo é linda, é maravilhosa, não tem nada disso, é perfeita. E a vida com Paulo deixa claro isso, né? No versículo 20 fala: mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Mas no versículo 20 fala: não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. E aí Paulo sugere diversas aplicações na prática. E aí ele começa a falar, né? O cristão deve deixar a mentira e viver a verdade.
Eu até pesquisei assim, eu fui ver a palavra pseudo, né? Porque muita gente já, eu acho que já ouviu falar dessa palavra e não sabe assim o que que é. Pseudo significa falsidade. Por que falsidade? Quando Paulo fala isso para as pessoas deixarem a mentira e viver a verdade, a falsidade, porque vamos supor, não é que você tem que a falsidade, assim, ela não tá só em, vamos supor, eu não posso mentir. Não, cara, a falsidade, o erro, a mentira, tá também naqueles lugares. Vou dar um exemplo. Eu tô trabalhando, eu tenho um emprego. E eu sei que esse meu emprego tem tramóia, sabe? Tem coisinha ali errada. Então, enquanto eu não sei, Deus tolera a sua parte da ignorância. Mas a partir do momento que você sabe, você está errando, você está vivendo uma mentira, você está pecando. Porque se eu sei que o emprego que eu estou tem uma partezinha lá na empresa, que, cara, tem um trambique ali, tem uma coisinha ali que eles pegam um dinheirinho ali que não são deles. Então, se eu sei, gente, eu preciso cortar isso pela raiz. Eu não posso viver na falsidade, eu não posso viver na mentira. Então, tudo que inclui mentira, Paulo fala pra gente descartar. E voltando aqui, evitar pecado da ira. Ela descontrola e eleva ao pecado. Porque quando a gente tá na ira, né, gente? Então, assim, por favor, cristãos que costumam se irritar, por favor, não se irritem. Eu me irrito muito. Mas é verdade mesmo, sabe? Quando a gente tá ali naquela ira, cara, a gente leva assim. Tu não fala palavrão, já tu acaba se descontrolando e acaba até falando sem querer, porque leva mesmo, cara. O pecado assim é uma coisa muito suja, porque é uma parada que você não que você não gosta, que você não concorda, mas tu acaba fazendo porque tu tá ali no pecado, tu tá ali cego, entendeu? Mas enfim. Paulo diz também para ganhar vida por meios honestos. Controlar a língua falando coisas boas que edificam. Como eu falei lá atrás, ao invés de você ficar falando pro teu amiguinho que ele é vacilão, que ele é burro, que ele é mentiroso, cara, fala, pô, cara, aí tu é muito gente boa. Caraca, aí, tu é verdadeirão, hein? Sabe, fala coisas boas, porque você não vai estar sendo falso. Por mais que aquele cara ele seja realmente tudo aquilo, vacilão, mentiroso, cara, tu fala, pô, cara, sério, gosto muito de você. Sério mesmo, as pessoas podem, sei lá, achar você assim vacilão e tal, pô, mas eu gosto, cara, porque eu vejo em você, por trás disso tudo, uma pessoa de bom coração e tal. Falar coisas assim que nem ela acredita que ela seja, entendeu? Então, é isso. Tirar da vida as obras da carne. Então que a gente assim não possa viver a nossa vida com obras da carne, sabe? Que a gente, assim, morra mesmo pra carne. Eu aprendi com meu pastor que ele falou assim, se você tá ali com a vida em Deus e tal, tá tudo certo, e em alguma área da sua vida você ainda erra, você ainda peca, cara, se você tá pecando, é porque você não se arrependeu do seu pecado. Você tem temor a ele. E é por isso que você cai toda hora. Por isso que você não consegue pensar, caraca, eu nasci de novo, eu me arrependi de todos os meus pecados e eu olho só para Cristo agora. Jesus está no centro da minha vida. Cara, na verdade, você tenta fazer com que isso realmente aconteça, mas não acontece. Por quê? Porque você não se arrependeu de verdade. O seu coração não se arrependeu. Você tem temor àquilo, porque você sabe que não agrada a Deus. Você está na desobediência, então você tem medo daquilo. E isso, cara, você só está se afundando. Na verdade, você precisa de fato se arrepender. Colocar o seu coração ali diante de Deus, sabe? Abrir mesmo e falar, Deus, olha, tá complicado. Parar de pecar é difícil. Mas eis-me aqui, me ajuda. Eu me arrependo, eu quero ser uma nova pessoa. E eu quero morrer pra carne e viver do Espírito. Então, cara, Deus vai fazer, sabe? E aí você é isso, é olhar pra Deus. Quanto mais você olha pra Jesus, menos vontade de pecar você tem. Quando você começa a pensar no seu erro, nos seus pecados, nos seus problemas, filho, você só vai fazer isso. Porque você só tá pensando nisso. Então olha pra Jesus, sabe? Essa parte que eu vou ler pra vocês, eu até ia deixá-la pra falar em outra hora, assim, no meio do estudo e tal. Só que depois eu olhei e falei, cara, eu vou falar isso no final, sabe? Pra até mesmo ser algo assim que vocês possam anotar, que vocês possam colocar na cabeça de vocês e levar isso pra vocês, pra semana e pra vida.
E foi assim: todos os membros contribuem à edificação do corpo. Cristo é a cabeça. A verdade é o alimento. O amor é o motivo. O crescimento é o resultado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um resto de semana maravilhoso. Eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo vai ficando por aqui. E por favor, conversem comigo, me mandem e-mail, fala se estão gostando, se eu tenho que mudar algo, se eu tenho que falar menos, se eu tenho que falar mais, se tá tudo indo, vocês estão conseguindo me entender. E não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem de comentar, não deixem de mostrar para seus amigos. E vamos, que essa parada aí só tem a crescer. E tamo junto. Hoje eu falei do capítulo 4, a próxima segunda é o capítulo 5. E a gente vai andar pro capítulo 6 e acabou Efésios. A gente vai começar um outro livro. E eu ainda não sei qual, mas a gente vai começar. E é isso, galera. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Corta.